Então, aqui, na nossa terceira parte, tá? Nós vamos ver regra de três. Começamos por regra de três composta. A regra de três composta, ela envolve mais de duas grandezas, certo? Então, sempre que tu vai resolver um problema de regra de três composta, tu vai ter que montar uma tabela com mais de duas colunas. Então, olha só. Esse primeiro exercício aqui. O mecanismo de resolução ele é praticamente o mesmo. Tá? Então, olha só. Trabalhando durante 12 dias, 10 operários produzem 800 peças da marca AA. Quantas peças? Ó, já vem para a pergunta. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 14 operários trabalhando 18 dias? Então, nós vamos montar a tabela. Dias. Eu sempre sigo a sequência dos dados, tá? Dias, operários e peças. Então, olha só. Trabalhando 12 dias, 10 operários fazem 800 peças. E aí vem a pergunta: quantas peças? Então, o X está nas peças. Desse mesmo tipo, serão produzidas por 14 operários, trabalhando durante 18 dias. Qual é agora o pulo do gato? Olha só, o pulo do gato aqui, para resolver esse tipo de questão, tá? É tu travar, vamos dizer assim, uma das flechas. Qual flecha que eu indico para vocês travarem? Ó, tu vai travar a flecha que tem o X, na grandeza que tem o X. Então, aqui, ó, o número de peças, tu trava uma flecha. Tá? E aí, tu vai comparar cada uma das grandezas separadamente com a grandeza que tem o X. Tá? Então, olha só. Vamos pegar operários e peças. Tá? Se aumenta o número de operários, eles vão fazer mais ou menos peças? Não interessa os dias, vão fazer mais. Então, ó, aumenta os operários, aumenta as peças. Então, as flechas são no mesmo sentido. Então, tu vai pôr a flecha operária no mesmo sentido das peças, ó. Tu travou ela aqui para baixo, então tu vai pôr ela no mesmo sentido. Agora, ó, tu vai pensar, vai analisar dias e peças. Se tu tem mais dias para fazer peças, tu vai fazer mais ou menos peças? Em mais dias, tu faz mais ou menos peças? Mais, né? Aumenta os dias, aumenta as peças. Então, aqui, mesmo sentido, tá? Então, todas as grandezas são diretamente proporcionais a peças. O que tu faz aqui, ó? Na hora de montar a proporção, ó. A grandeza que tem o X, tu deixa ela isolada. 800 sobre X. E as grandezas que têm apenas valores, tu multiplica. Então, tu vai fazer, ó, 12 está para 18, multiplicado por 10 sobre 14. Tá? Então, tu vai multiplicar aquelas grandezas que têm apenas números. E a grandeza que tem o X, tu isola. Certo? Então, observa o seguinte aqui, ó. Vamos... daria para simplificar. Tá? Dá para fazer a simplificação. Olha só. 10 e 14, simplificando aqui, vai dar 5 e 7. 12 e 18, dá para simplificar por 6, né? Ó, simplificando por 6, dá 2, e 18 por 6 dá 3. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 5, 10, sobre 3 vezes 7, 21, igual
a 800 sobre x. Aplica a propriedade fundamental, produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí fica 10 vezes x igual a 21 vezes 800. Como estou multiplicando o x por 10, divido os dois lados por 10. Ó, 10 cancela com 10, fica x igual. 1 zero do 800 cancela com o zero do 10. Fica 21 vezes 80. O zerinho do 80, eu coloco aqui e faço 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 1.680. Ok? Veja só, olha só. Eu fiz aqui na folha, aqui eu fiz com a simplificação. No meu gabarito para estudar, olha aqui, ó. Eu fiz, tá, a multiplicação. 12 vezes 10 dá 120, 18 vezes 14, 252. Multipliquei o 252 por 800, ó. Olha só a calculeira que dá. Se tu não simplificar. Então, ó, vale a pena tu treinar essa simplificação aqui. Porque olha só a quantidade menor de cálculo que deu. Tá? Entendimos? Tranquilo, Karine? Ô, Iago, eu pensei numa coisa agora, não sei, eu me perdi um pouco na tua explicação, ele não acompanhei direito. Primeiro resolvo 12 sobre 18 com o 10, 14. O resultado que der, daí eu coloco esse 800 e o x, ou não? Isso. Ó, daí tu multiplicou, ó, tu simplificou Tá. aqui, ó. Ah, os risquinhos estão no sentido da simplificação. O Uhum. 10 e o 14 eu simplifiquei por 2, então ficou 5 sobre 7. O 12 e o 18 eu simplifiquei por 6, ficou 2 sobre 3, tá? Uhum. E aí eu vou multiplicar quem? Ó, o 2 pelo 5, 10. 3 vezes 7, 21, Uhum. tá? Aí, ó, se eu fosse fazer a multiplicação, ia dar 120 sobre 252. Sim. Entendeu? Então, vai Uhum. ficar menos cálculo. Tá, daí depois foi simplificando ali, né? Tá. Isso. Aí vai simplificando, vai fazendo. Aqui, ó, 21 vezes 800, né? Cortei os dois zeros. E aí eu fiz, ó, 21 vezes 80 dá 1.680. Tá. Beleza? Vamos para a questão 2. Questão 2, ó. Um motoqueiro percorre 250 quilômetros em 2 dias se rodar 5 horas por dia. Então, vamos lá, ó. Vou montar a tabelinha aqui, ó. Quilômetro, dia e horas. Então, olha só. Ele faz 250 quilômetros em 2 dias, andando 5 horas por dia. Aí vem a pergunta. Em quantos dias, ó, quantos dias? X. X é no dias. Esse motoqueiro percorrerá 750 quilômetros se ele rodar 6 horas por dia. Ok até aqui? Aí vamos cravar a flecha no X, na grandeza do X, ó. Tá para baixo a flecha ali. E agora, vamos comparar dias com horas. Se aumenta a quantidade de horas, ele vai precisar de mais dias ou de menos dias para percorrer, não importa a distância. Se aumenta a quantidade de horas, ele precisa de mais dias ou menos dias? Você perdeu, Matheus?
Ó, se aumenta a quantidade de horas, vai precisar de mais ou de menos dias para percorrer o mesmo percurso, fazer a mesma distância, né? Vai precisar de menos dias. Então, aumenta horas, diminui os dias. Essas duas são inversas. Agora, ó, se aumenta a distância, tu vai precisar de mais dias para percorrer ou de menos? Se aumenta a distância, vai precisar de mais dias. Então, aqui é diretamente proporcional. Ok? Então, o que que deu? Ó? Duas flechas com o mesmo sentido e essa com sentido contrário. Esta flecha, essa coluna de sentido contrário, ela está invertida. Tu tem que inverter ela. Então, olha só. A ideia se mantém a mesma. Tu vai multiplicar as colunas que não têm letra e vai isolar que tem letra. Ó. Então, vai ficar, como essas duas estão no mesmo sentido, vai ficar 2 sobre x. E aqui, ó, 250 sobre 750 vezes. E aqui é que está o perigo, ó. Tu não vai fazer 5 sobre 6, tu vai fazer 6 sobre 5. Tá? Esse é o perigo da situação. Uma está com o sentido trocado, tu vai inverter ela. Corta os dois zeros. 25 e 75. Posso simplificar. Vocês conseguem enxergar essa simplificação? 3 vezes 25 dá 75. Ó. Então, se eu cancelar o 25 com 75, sobra apenas o 3. E aí, para não dar muito galho, eu vou deixar assim. Tá? Vai ficar ó, 6 sobre 3 vezes 5, 15, igual a 2 vezes x. Aplica a propriedade fundamental, ó, vai ficar 6x igual a 15 vezes 2. Divide os dois lados por 6, corta, x igual 15 vezes 2 é 30. Aqui fica mais fácil até fazer a multiplicação. Ó. 15 vezes 2, 30 sobre 6. Então, x igual a 5. Tá? Aqui fica mais fácil fazer a multiplicação do que simplificar. Entendido? Entendeu, Matheus? Karine. Entendi. Iago, eu tenho Ué, uma pergunta. Era o que eu tinha perguntado antes. Primeiro eu vejo a primeira coluna com a segunda, depois a segunda com a terceira, né? Nessa ordem. não, tu sempre vai ver, tá? As outras colunas com aquela que tem o X, Ah, tá. tá? Tu sempre vai comparar as outras colunas com a que tem o X. Então, tu crava a flecha na coluna que tem o X. Tá. Qualquer sentido, tá? Hum, E aí tu vai ver assim, ó. A outra coluna aumentou essa e aumentou a que tem o X. Então, as duas têm o mesmo sentido da flecha do X, sim, daí não é tá? inversamente, é diretamente proporcional. Daí eu começo a Essas duas... resolver por essas Não, duas. não, não, Não. não, não, porque assim, Hum, ó, então eu não entendi tá, então essa olha primeira só, parte. Eu achei que eu tivesse entendido agora. ó, tu crava essa flecha do que tem o X, Tá. tá? Uhum, E aí tu observa, ó, quilômetros e dias, as duas estão aumentando, uhum. tá? Então elas estão no mesmo sentido. Então esse para baixo e esse para Diretamente. baixo. Na, na regra de três composta, tu não pensa muito no direto e no inverso, tá? Tu só pensa no sentido da flecha, porque senão tu vai te perder, Tá. Uhum. tá? E aí, ó, essas outras duas colunas. Uma está aumentando e a outra está diminuindo. Então, é sentidos diferentes, sentidos inversos. Então, se essa está para baixo, tu aponta essa para cima. Certo?
Certo. Tá. Se tu quiser pensar no sentido de direta e inversa, essas duas são diretas e essas duas são inversamente proporcionais. Tá? Só que na hora de montar a proporção, ó, tu vai multiplicar aquelas colunas que tem número apenas e vai isolar que tem letra. Então, assim, ó, como aqui, ó, tem uma inversa, essa que está inversa, tu vai ter que inverter ela. Então, tu vai fazer, ó, a primeira coluna que tu copia. E essa terceira, tu vai inverter para te multiplicar elas. Tu tinha 5 para 6, aqui tu tem 6 para 5. É invertido. Uhum. Igual. E aí, ó, quando tu inverte essa aqui, ó, é como se todas ficassem com o mesmo sentido. Entendeu agora? Agora eu entendi. Aí eu fiquei com essa dúvida, eu achei que eu tivesse entendido o outro, mas agora ficou bem claro. É que acontece o quê? O outro, ó, são todos diretamente proporcionais. Tá? Eu cravei essa coluna aqui, ó, e comparei operários com peças e depois dias com peças. Tá? Uhum. Deu diretamente proporcional, só copiei as colunas. Entendeu? Ah, entendi, tá. Por isso, tá. Passando um avião bem agora na hora da explicação. A questão 3 eu vou deixar para vocês, tá? A questão 3, ó, alternativa A, de Argentina, tá? Só que assim, ó, tá aqui, ó, o pulo do gato está aqui, ó, tá? Nesse dado aqui do problema, certo? Quando vocês forem ler o problema, vocês vão ver, tá? É contratado 13 analistas e depois, tá? É contratado mais 11. Então, tu vai ter que somar esses dois valores aqui para resolver. Na hora da resolução, vocês vão conseguir enxergar isso, certo? Só que, como é uma questão, ó, CESP, SEBRASP, tá? Ela dá o certo e errado. Então, aqui no lugar, ao invés de tu usar o 900, tu vai usar o X, para te ver se tu vai encontrar o 900 ou não, tá? Essa é a diferença dessa questão, mas ela é bem tranquila, tá? Bem tranquila essa questão aqui, certo? Por isso que eu vou deixar ela para vocês. A próxima questão eu vou resolver com vocês. Por quê? Olha só. Em uma construtora iniciou um empreendimento e pretendia construir 45 casas, construir durante 45 dias o maior número de casas possíveis. Ó, aqui um dado, ó, 45 dias. Os trabalhos foram iniciados com 48 operários e após 45 dias, após 15 dias trabalhando com duração de 6 horas diárias, perceberam que tinham construído apenas 18 casas. Tá? Vendo que não conseguiriam construir um número significativo de casas, o engenheiro responsável pela obra acrescentou, ó, a palavra acrescentou, 12 operários, aumentou a carga horária em 2 horas, admitindo-se que o ritmo de construção tenha se mantido constante, a quantidade de casas construídas ao final do prazo estipulado foi de. Então, olha só. Aqui é que nós temos, ó. Vamos lá. Deixa eu só respira, não pira. Tá? Que essa questão aqui, eu quero explicar ela bem compreensível para vocês. Então, olha só. Nós temos aqui número de operários, tá? Nós temos dias, horas e casas. São todos os valores envolvidos. Operários, dias e casas. Então, olha só. 48 operários, tá? Trabalhando em 15 dias,
6 horas diárias constroem 18 casas. Ok? Tranquilo até aqui? Tá. O período para a construção foi de 45 dias. Aqui, ó, vendo que não conseguiriam construir um número significativo de casas, o engenheiro responsável pela obra acrescentou 12 operários. Aqui é que está uma coisa que muita gente costuma errar. Tá? Ele acrescentou 12. Acrescentou 12. Não é usar o 12 aqui. Tu vai pegar esse 12 e vai somar com 48. E vai dar 60. Aumentou a carga horária em 2 horas. Tu não vai usar 2 horas. Tu vai acrescentar, ó, 2 mais 6, que é a quantidade de horas, 8. E olha só, admitindo-se que o ritmo de construção, qual a quantidade de casas? X. E aí, ele não nos deu essa quantidade de dias aqui, ó. Certo? Mas o que ele nos deu? Que tinha 45 dias para construir. Então, se já foram utilizados 15, ainda temos 30 dias. Tá? Então, esse 30 dias sai de lá, ó, que já foram usados 15 dias, ó. Então, só tem 30 para construir, tá? Essa questão é uma questão que mostra o quê? Que tu pode usar quantas grandezas quiser. Usamos 4 grandezas na regra de 3 composta. Cravamos a casas. Por quê? A flecha na casa. Por quê? Porque aqui está a letra. E aí vamos comparar. Se aumentou a quantidade de horas, tu consegue construir mais casas. Diretamente proporcional. Dias e casas. Se aumenta a quantidade de dias, tu consegue construir mais casas. Ó, flecha no mesmo sentido. Operários. Se aumenta a quantidade de operários, constrói mais casas. Mesmo sentido. Então, é tudo diretamente proporcional. E aí, o que tu vai fazer? Todas as colunas que não têm letra, tu multiplica. Ó. 48 vezes 15 vezes 6. 30, não, 60, vamos na ordem, né? 60 vezes 15 vezes 8. E aqui, tu vai isolar a coluna que tem a letra 18 sobre x. Aqui não é 15, aqui é 30. Ó. Isso aqui que me deu 30. Certo? Entendido, irmão? Vamos dar umas taiadas, vamos dar uns tai aqui nessas multiplicações, ó. 15 e 30 dá para simplificar, ó. 30 dividido por 15 dá 2. Certo? Depois, ó, 48 e 8. Ó, 48 dividido por 8 dá 6. 66, ó. 60 dividido por 6 dá 10. E aí ficou, ó, 6 vezes 1 vezes 1 dá 6. 10 vezes 2 dá 20. Igual a 18 sobre x. Multiplica em x, propriedade fundamental, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar, ó, 6 vezes x, 6x, igual a 20 vezes 18. Certo? Estou multiplicando por x, divido, tá, melhor, estou multiplicando por 6, divido os dois lados por 6. 6 cancela com 6, x igual a 18 dividido por 6. Dá 3. 20 vezes 3, 60. Ok? E aí, vai lá o Iago velho da vida, né? Aqui tem 60,
Pá, letra B. Só que tá perguntando o quê? Olha a maldade da banca. Olha a maldade da banca. A quantidade de casas construídas ao final do prazo. Então, olha só. No final, tá? Nos primeiros 15 dias foram construídas, 18 casas. Nos 30 dias finais, 60. Então, ao final foram construídas 78 casas. Tá do ladinho, letra C. Certo? Muito Iago da vida vai na letra B do Brasil. Certo? Entendido, ó? Entendeu, Karine? Sim, entendi. Tá bom. Matheus? Tá bem. Então, agora vocês deem uma respirada funda, assim, umas 2, 3 respiradas bem fundas, bem profunda, assim. E vamos para a divisão proporcional. Essa aqui, minha gente, eu confesso para vocês o seguinte, ó, eu custei a entender divisão proporcional, tá? Custei. É um conteúdo que não é ensinado na escola, tá? Então, a gente tem uma dificuldade maior nela, tá? É normal, divisão proporcional, certo? Nós temos a divisão diretamente proporcional e a divisão inversamente proporcional, certo? Então, dividir diretamente proporcional uma quantidade em partes diretamente proporcionais é feita de uma forma. Em partes inversamente proporcionais é de outra. Mas eu, assim, ó, na minha cabeça, eu estou elaborando o método Iago Portela de ensinar, tá? Então, primeiro vamos entender o que é uma divisão diretamente proporcional, certo? Para entender o que é uma divisão direta e inversamente proporcional, nós temos que entender o que são números, ó, diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais, tá? Então, eu tenho os números, ó, A, B e C. Os números X, Y e Z, tá? Quando que os números A, B, C são diretamente proporcionais aos números X, Y e Z? Quando eu pegar o número A, dividir pelo número X, e a resposta que eu encontrar dessa divisão é igual ao número B dividido pelo número Y, que é igual ao número C dividido pelo número Z, tá? Quando eu divido esses números entre eles, eu sempre vou encontrar o mesmo valor. E esse valor é chamado constante de proporcionalidade, certo? Então, ó, os números A, B, C são diretamente proporcionais aos números X, Y, Z, se a razão entre eles sempre for a mesma, tá? Então, a razão entre esses números é a mesma, são diretamente proporcionais. Quando que eles são inversamente proporcionais? Quando eu pegar o número A e multiplicar pelo número X. E o resultado dessa multiplicação é igual ao número B multiplicado pelo número Y, que é igual ao número C multiplicado pelo número Z. Isso sempre vai dar o mesmo valor, que é a chamada constante de proporcionalidade. Tá? Então, diretamente proporcional, a razão entre os números é igual.
Números inversamente proporcionais, o produto entre os números é igual, certo? Então, a saída começa por aí. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui. Vamos aqui para a apostila, ó. Olha só. Os números 10, ou melhor, 4, 10 e 30 são proporcionais aos números 8, 20 e 60. Tá? Se são proporcionais, daí é direto. Sempre que tu fala direto, são números são proporcionais. Tu vai fazer diretamente proporcional. Então, se eles são diretamente proporcionais, a razão entre eles tem que ser a mesma. 4, ó, está para 8, tu vai simplificar. Se tu simplificar por 4, dá 1 meio. Ok? O segundo para o segundo, ó. 10 para 20. Corta os zeros. 1 meio. Beleza? O terceiro para o terceiro, ó. 30 para 60. Corta os zeros. 3 sobre 6, simplificando por 3, dá 1 sobre 2. Ou seja, ó, eu peguei esses números, fiz a razão entre eles. O resultado sempre foi o mesmo, 1 meio. Então, a gente diz que a constante de proporcionalidade, nesse caso, é 1 meio. Tá? Então, números diretamente proporcionais, a razão entre eles é sempre a mesma. Ok? Então, vamos ver a divisão diretamente proporcional. Vamos começar por ela. Tá? Depois, quando a gente for ver um exercício de inversamente, a gente volta na questão dos números inversos. Ok? Então, observa aqui, ó. O exercício B. João possui 3 filhos, Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, deixou 1.500.000 de herança para os seus filhos. O dinheiro será dividido de forma diretamente proporcional à idade de cada filho. Determine quanto cada um receberá, sabendo que Ana está com 17, Tiago com 20 e Jorge com 23. Então, olha só, eu estou começando, como eu disse para vocês, a conceber, a escrever, né, o método Iago Portela de ensinar divisão direta e inversamente proporcional. Então, primeira coisa, ó, nós temos aqui, ó, um total que vai ser dividido. Que total é esse? 1.500.000. Ok? Em quantas partes vai ser dividido? Ó? Vai ser dividido na parte da Ana, que tem 17 anos. Vai ser dividido com o Tiago, que tem 20. E vai ser dividido com o Jorge, que tem 23. Ok? Então, nós temos um total e temos aqui as divisões. Então, assim, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Vocês viram que quando os números são direta ou inversamente proporcionais, sempre tem uma constante de proporcionalidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a constante de proporcionalidade, certo? Como é que tu vai determinar essa constante? Tu vai pegar o total, que é o que eu quero dividir, ó, o que quero dividir, tá? E tu vai dividir. Deixa eu afastar um pouquinho. Ó, o que eu quero dividir, tu vai dividir pela soma das partes.
certo? Então, a constante proporcional, ela vai ser dada dessa forma. É o que eu quero dividir, dividido pela soma das partes. Então, olha só. Então, a constante vai dar aqui, ó. Vou pegar o que eu quero dividir, que é 1.500.000, e vou dividir por... Vou somar isso aqui, ó. 17 mais 20 mais 23. Ó, aqui, vamos colocar aqui, ó, soma. Tá? Opa. Ó, soma. 3 mais 7, 10. Vai 1. 2, 2, 4, mais 1, 6. 60. Então, eu vou dividir isso por 60, que é a soma das partes. Ok? Tranquilo, Matheus? Aline? Tranquilo. Tá? Eu acredito que vocês não viram ninguém pensar dessa forma. Eu tô desenvolvendo, porque os vídeos que eu olhei não tinha isso assim. Então, olha só. Corta, corta. Vai ficar aqui 150.000 dividido por 6. Para encurtar o tempo, 150.000 dividido por 6 dá 25.000. Tá? E aí? Determinei a constante. É o que eu quero dividir pela soma das partes. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa constante e vou multiplicar pelas partes. Ó, vou multiplicar por 17. Então, 17 vezes 25.000. 20 vezes 25.000. E 23 vezes 25.000. Tá? Então, qual é o ritual? O ritual é tu determinar a constante de divisão. Tu tem que saber, por quanto que eu vou dividir? Existe uma constante, que é aquela, que é o número que te faz fazer a divisão. Tá? O que eu quero dividir, dividido pela soma das partes. Determinei a constante. Segunda parte, segundo ato, tu vai multiplicar o que tu quer, as partes, pela constante. Então, 17 vezes 25.000 vai dar 425.000. Tá? 20 vezes 25.000 vai dar 500.000. 23 vezes 25.000 vai dar 575.000. Ok? E aí deu a quantidade de dinheiro que cada um dos filhos vai receber. Então, a Ana recebe 425.000, o Tiago 500 e o João 575.000. Simples, né? Muito simples. Então, só deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Com o Zoom aberto, demora aqui. Informática básica. Já tá. Esqueci. Achei. Eu quero só mostrar para vocês essa mesma conta feita do jeito tradicional. Tá, aqui não vai dar. Eu acho que eu não peguei o mesmo exemplo. Tá, eu não peguei o mesmo exemplo, ó. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, uma divisão diretamente proporcional. Tá? Não, é aqui. Feita do método tradicional.
Um pouquinho. Olha só. Essa aqui, ó, é uma continha de uma divisão diretamente proporcional feita da forma tradicional. Olha só a quantidade de cálculo que tem. Tá? Então, assim, ó, eu tô, de certa forma, estou desenvolvendo o meu macete, vamos dizer assim, para resolver. A maneira como eu consigo explicar melhor para vocês, certo? Então, é muito menos cálculo, ok? Tranquilo, Karine? Sim, tranquilo. Muito que bem. Deixa eu... Aqui, eu botei uma folha no chão. Então, assim, ó. Olha só, vamos pegar aqui essa questão da ESA. Questões da ESA, vocês sabem que habitualmente elas são bancadas, né, Matheus? São bem difíceis. Olha só essa aqui, ó. Eu já passou meu prazo de validade da ESA. O meu faz um tempinho. Tá? Ó, dividindo-se 580 em partes diretamente proporcionais a 7, 10 e 12, obtém-se. Então, o que tu vai fazer? Ó? Primeira coisa, tu vai determinar a constante, tá? Então, ó, a constante é o que eu quero dividir. 580. Opa, 580 dividido pela soma das partes. 10, melhor, 7 mais 10 mais 12 vai dar 29. 580 dividido por 29 dá 20. Ok? Então, a nossa constante, ó, é igual a 20. E agora, eu vou multiplicar a constante pelas partes. Então, ó, 7 vezes 20, 140. 10 vezes 20, 200. 12 vezes 20, 240. Certo? Então, aqui vai dar letra B. Viu só como é a coisa? Ficou fácil ou não ficou? Agora ficou fácil. Olha só. Vamos testar o método aqui. Ó. FCC, Fundação Carlos Chagas, que você sabe que é uma banquinha judiada, né? A judia do vivente. Ó. Um pai deixou para seus filhos uma herança no valor de R$ 5.500. Para ser dividida entre eles na razão direta do número de dependentes, sabendo que o primeiro herdeiro tem 2 dependentes, o segundo 3 e o terceiro 5. Coube na partilha ao primeiro herdeiro. Então, olha só. Determina a constante. Quanto que vai ser dividido? 5.500. Ok? Em quantas partes? Em partes de 2, 3 e 5. 3 mais 5, 8. Mais 2, 10. Então, dividido por 10. Cancela os zeros, a constante fica em 5.500. Quero saber o primeiro herdeiro. Ó. Então, o primeiro vai ser... Ele tem 2 dependentes. Então, 2 vezes 5.500. Então, o primeiro herdeiro vai receber R$ 1.100. Letra B de Brasil. Muito fácil, né? E olha, eu vou te dizer, eu me descabelei para aprender isso daí. Porque tinha aquelas contas com X, com Y, com não sei mais o que, pá. Não precisa tudo isso. Tá? Feito? Agora, o exercício E, ele é malandro. Sabe por quê?
Dá uma esticada aí, ó, Matheus. Dá uma esticada aí, ó. A gente já está chegando no final. Ah! Não, é o seguinte, eu tô escrevendo no tablet, ó. Daí eu vou Aham. com o dedo e tá doendo o dedo. Daí eu tô correndo aqui, Ai, variedade. ó. Tu tá desenvolvendo o dedo. Tô treinando. Então, a letra E aqui, ó. Admita que dois departamentos... Não, não é a letra E que eu quero resolver. Cadê a que eu queria resolver? Espera aí. Será que eu não peguei? Não peguei. Não, não é isso. A letra E, não, viajei na maionese. A letra E, pessoal, é o mesmo esquema das outras, tá? É aplicar o macete, vai dar letra B de Brasil, tá? Tá bom, Karine? Tá. Uhum. Tá. Então, entendeu bem o macete? Tem como repetir de novo? Voltar um pouquinho, eu ia pedir, só que daí você estava tão empolgado explicando que eu acabei não pedindo. Ó, sempre tu vai fazer, tá? O que tu quer dividir Uhum. pela soma das partes. Então, quantas partes eu vou dividir? 2, 3 e 5. Então, eu Uhum. somo 2 mais 3 mais 5. Então, a minha constante vai ser o que eu quero dividir pela soma das partes. Que eu Da quero pela constante. soma das partes, tá? Isso. E aí, tu vai multiplicar as constantes pelas partes depois. Ó, o primeiro herdeiro vai ser dividido em duas partes. Então, a constante vezes 2, Uhum. tá? Tá. O terceiro é a constante vezes a parte, ó. 3 vezes 5.500, ok? Uhum. O quarto, Essa última parte eu não entendi. Tu pode repetir essa parte que tu está explicando? ó, tu sempre vai multiplicar a parte, tá? O número de partes pela constante. Então, se tu Tá. vai dividir em duas Ah, tá, partes, entendi. Tá. 2 2 e vezes depois 3. pego 3 vezes 550, depois o 5 vezes 550. Ah, tá, entendi agora. Isso, tá? É Uhum. como se tu pegasse o 550 e dividisse ele em partes de 550, ou melhor, o 5.500, tu divide ele em partes de 550. E aí tu vai dar duas partes para um, três partes para outro e 5 para outro. A mesma coisa aqui, ó. Tu vai pegar o 580 e vai dividir ele em 20 partes. Então, como o primeiro leva 7, tu vai multiplicar 20 vezes 7. Como o segundo leva 10, 10 vezes 20. Como o terceiro leva 12, 12 vezes 20. Entendeu? Sim. E o número que tá o 29 ali é da soma 10, 7 e 12, né? Isso. E daí depois tu pegou cada um, tá? Entendi. 7 vezes 20, 10, tá. Entendi. Uhum. Foi. Entendido? Uhum. Muito bem. Vamos agora para a divisão inversamente proporcional. Ó, lembrando, ó, a divisão, o produto sempre é igual a constante. Então, verificar aqui, ó. Exemplo 1. Verificar se os números 240, 60 e 32 são inversamente proporcionais a 4, 16 e 30. O que tu vai fazer? Tu vai pegar o 240 e vai multiplicar pelo 4. Vai pegar o 60 e vai multiplicar pelo 16. Vai pegar o 32, tá? 32, tá ali, né? E multiplicar pelo 30. 240 vezes 4 dá 960. 60 vezes 16 dá 960. 32 vezes 30 dá 960. Quando os produtos sempre são iguais, o resultado desses produtos é igual, nós dizemos que esses números são inversamente proporcionais. E esse 960 aqui é a nossa constante de proporcionalidade. Certo? Entendeu o que são números inversamente proporcionais, Karine?
É quando o produto deles dá sempre o mesmo. O produto deles dá sempre o mesmo? Isso, ó. 240, que é o primeiro, vezes o 4, que é o primeiro lá, deu 960. Ah, tá. Depois 60, o 60. próximo 16, tá. 60 vezes 16, 960. 32 vezes 30, 960. Se eu multipliquei os primeiros 3 com os segundos 3, deu o mesmo resultado, são inversamente proporcionais. Então, razão, melhor, números diretamente proporcionais, eu faço razão, divisão. Inversamente, eu multiplico. Tá? E agora é que vem o BO. Tá? Agora é que vem o BO da situação. Por quê? É que nem sogra. Ó, inverso, negativo, invertido, tudo dá complicação. Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Dividir 234. Então, ó, o que eu quero dividir? Ó, o que quero dividir? Tá? O que eu quero dividir, ó? 234. Em 3 partes inversamente proporcionais, ó. Então, ó, dividido inversamente proporcional em 2, 3 e 4. Tá? Então, eu quero dividir o 234 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Só que é assim, ó, é inversamente proporcionais, tá? Então, vou dividir aqui em 2, dividir em 3 e dividir em 4, tá? Como é inverso? Qual é o inverso do 2? 1 sobre 2. Qual é o inverso do 3? 1 sobre 3. O inverso do 4? 1 sobre 4. Se eu for somar isso daqui, não dá para somar, né? O que eu tenho que fazer? Com frações em que os denominadores são diferentes. Eu tenho que tirar o MMC. Ó. Qual é o MMC de 2, 3 e 4? Como é que a gente faz cálculo de MMC? Coloca o 2, o 3 e o 4. Tabelinha. Divide em número primo. Por 2. 2 dividido por 2, 1. 3 não dá, copia. 4 dividido por 2, 2. Agora, ó, por 3, dá 1. Repete o 2. Dá por 2 de novo e dá 1. Multiplico. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Então, o MMC é 12. Ok? Então, 12 dividido por 2, 6. Vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4. Vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. Vezes 1, 3. Tá? E aí, eu inverti. Tá? Agora, vamos para as partes. Quando eu faço o MMC, certo? Aí é que vem o que eu vou ter que explicar para vocês. Vou explicar para vocês, vamos ver se vocês vão entender bem. Aí vai fechar o meu método. Ó, eu vou descartar isso aqui. Por quê? Porque eu inverti os números. Tá? Vou descartar o MMC. Não preciso mais dele. Por quê? Eu inverti as partes. Ó. Então, as partes passaram a ser 6, 4 e 3. Eu inverti as partes. E aí, se eu quero a soma das partes, eu vou fazer 6 mais 4 mais 3, que dá 13. Ok? Então, a minha soma das partes
passa a ser 13. Eu vou somar os numeradores dos números invertidos. Então, olha só. A minha constante agora vai ser determinada, ó, pela divisão do que eu quero dividir, que é o 234, pela soma das partes invertidas, que é o 13. Então, a minha constante vai dar 18. Então, observe o que a gente fez aqui. Nós pegamos as partes 2, 3 e 4, invertemos elas. Deu 6, 4 e 3. Como a constante ela é determinada pelo que eu quero dividir pela soma das partes, eu vou pegar apenas as partes invertidas, ó. 6, 4 e 3. Beleza. Agora eu vou determinar